Olá pessoal, estamos aqui para responder algumas perguntas sobre o Alzheimer e a pergunta de hoje é a pergunta número 2. Alzheimer tem cura? Tem como se prevenir? É hereditário? Então são perguntas muito importantes que os cuidadores de pessoas com Alzheimer costumam ficar, vamos dizer, bem ligados aí nesses assuntos e muitas vezes preocupados. É preciso que a gente entenda que o diagnóstico de Alzheimer ele é impactante para toda a família. O portador da doença é muito estigmatizado, sofre preconceitos relativos à sua condição, fruto do desconhecimento geral. O Alzheimer não tem cura e não se conhece ainda a causa, mas tem tratamento. Não é raro aparecerem terapias milagrosas, por isso tenha muito cuidado na busca por tratamentos. Pesquise muito antes de tomar alguma decisão e consulte um médico de sua confiança para saber sobre novidades nesses tratamentos. Informe-se, procure ajuda em bons livros, participe de grupos de apoio como o GAFA, converse com pessoas que têm ou tiveram experiências positivas dentro de suas trajetórias do cuidar. Existem alguns fatores de proteção e de risco relativos a essa doença e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. As pesquisas sobre esses fatores de proteção em várias sociedades ocidentais e orientais levaram à seguinte percepção: embora uma gama de fatores pareça proporcionar certo grau de proteção e melhoria da qualidade de vida, nenhum dos identificados até o momento mostra-se capaz de realmente impedir o aparecimento do Alzheimer. Entre os fatores de prevenção apontados como mais importantes, a partir de investigações científicas rigorosas, tem-se mais de 12 anos de escolaridade, tratamento para pressão alta, tratamento para reduzir colesterol do sangue, uso de antioxidantes, vitamina C, E, ginkgo biloba, terapia hormonal, estrógeno, tratamentos anti-inflamatórios, dieta similar à dieta mediterrânea com baixo consumo de carne vermelha, rica em aves, peixes, azeites, grãos e vegetais. Atividade física e intelectual e socialização, que a gente sabe que é importantíssimo para manter a mente saudável, né? É uma coisa difícil de fazer muitas vezes, mas é muito importante que a família e os amigos continuem aí por perto. Os fatores de proteção não podem ser desassociados dos fatores de risco. Para cada fator de risco, é possível que uma combinação de tratamentos farmacológicos ou mudanças de estilo de vida consiga reduzir ou bloquear os efeitos negativos mais significativos causados por esses fatores. Então, são esses os fatores de risco que aumentariam as chances para o aparecimento do Alzheimer. Primeiro é histórico familiar de síndrome de Down. Depois, histórico de pressão alta não tratada quando o indivíduo está na faixa de 40 a 50 anos. Histórico de colesterol alto no sangue não tratado quando o indivíduo está nessa mesma faixa de 40 a 50 anos. Histórico de diabetes ou síndromes metabólicas. Histórico de obesidade com ou sem apneia do sono. Menos de 12 anos de escolaridade. Histórico de um ou mais ferimentos na cabeça e a idade. Vários desses fatores de risco também estão fortemente associados com o risco de desenvolvimento da doença cardiovascular. Embora na maioria dos casos parece que o uso de medicamentos, dietas específicas e atividades físicas frequentes reduziria esse risco. Estudos estatísticos sofisticados permitem determinar com precisão que se os cientistas conseguissem postergar o início da doença de Alzheimer em pelo menos 10 anos, mais de 90% dos afetados hoje poderiam morrer de velhice e não em decorrência das consequências da doença. Dessa forma, portanto, o objetivo de retardar o início da doença parece mais promissor do que o objetivo de reverter a perda de células cerebrais nas pessoas já diagnosticadas. Importante, então, não encare esses fatores de proteção e risco
como os efeitos de uma vacina. Eles melhoram as condições de saúde geral e possivelmente postergam, mas não impedem o surgimento da doença. Familiares dos doentes costumam ficar preocupados com a possibilidade de desenvolverem também a doença devido às questões genéticas. Bom, o que a gente sabe é que diagnósticos antes dos 65 anos são sim um risco maior para o aparecimento da doença em outros membros da família, mas representam apenas 10% no máximo do número total de casos diagnosticados. Estudos em genética molecular implicam claramente o gene apoliproteína E ou ApoE alelo 4 como fator de risco para a doença de Alzheimer em pacientes mais jovens que apresentem outras mutações genéticas. Isso ainda está em estudo, tá bom? Entretanto, possuir este alelo não garante o aparecimento do Alzheimer, já que as condições ambientais podem sim se sobrepor à genética. Então, por isso que é muito importante vocês se cuidarem e procurarem ter uma vida mais equilibrada possível para que, se você tem a predisposição genética, não desenvolva a doença. Ou então desenvolva essa doença mais tarde possível, ou mesmo nem desenvolva a doença e morra de causas naturais. Então é isso, pessoal. Respostas para essas perguntas tão importantes e eu espero ter contribuído para que você se sinta um pouco mais tranquilo em relação a esse momento. Obrigada!